Vamos falar sobre a nossa vizinha Argentina, que aprofunda sua crise econômica e sem perspectivas de sair dela. Este é o assunto deste vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Antes de entrar no assunto de hoje, um breve recado que eu já dei no fim de semana, porque em setembro teremos uma nova turma do curso Ciclos de Mercado. Então quem tiver interesse em fazer sua pré-matrícula, link na descrição do vídeo e lá tem todos os detalhes e assim vocês não vão perder a chance de entrar na nossa nova turma. Pois bem, então falando sobre a Argentina, eu já estava devendo um vídeo atualizando tudo o que tem acontecido no país, porque infelizmente não são boas notícias e todas as previsões que nós fizemos nos últimos 2, 3 anos, elas têm se concretizado. De inflação elevada e batendo recorde, nível de pobreza também subindo no país, PIB per capita caindo, o câmbio se depreciando e batendo recordes atrás de recordes de mínimas históricas. E o problema é que não há perspectiva de saída porque os incumbentes seguem perdidos no diagnóstico e, portanto, os remédios propostos também são errados. É o Alberto Fernandes, é a Cristina Kirchner, agora com a nova ministra de Economia, a Silvina Batakis, que é uma quase fantoche da Cristina Kirchner e que não vai conseguir resolver os problemas da Argentina porque eles seguem com a mesma visão equivocada dos problemas do país. Então eu quero trazer essas atualizações e falar sobre o que está acontecendo e usar principalmente o termômetro do câmbio para explicar a instabilidade econômica, social e política no país e a desconfiança do mundo com relação à Argentina. Então, primeiro, a inflação que em junho bateu 64%, acumulado em 12 meses, a pior em 3 décadas, isso com taxa de juros do Banco Central em 52%, que é uma das maiores do planeta, e as estimativas de pobreza, isso que é impressionante, estimativas de pobreza no país ao redor de 40%, e segue piorando ano após ano. E claro que ultimamente a gente tem visto alguns protestos também dos argentinos que estão desaprovando, e a última pesquisa da gestão do Alberto Fernandes, que chegou em 72% de desaprovação pelos argentinos. Mas infelizmente ainda não temos nenhum sinal de mudança, talvez nas próximas eleições, mas também não há um claro candidato que tenha chance com uma outra agenda a não ser mais do mesmo. Mas em termos de inflação, aqui o gráfico dos últimos 25 anos, realmente agora em junho bateu o recorde de 3 décadas. PIB per capita segue caindo, impressionante, um país que tem uma renda per capita, a produção do PIB, Produto Interno Bruto por cabeça, de 12.390 dólares, que foi o ano 2021, mas que vem caindo nos últimos 6, 7 anos e sem tendência de reversão disso. Ainda é um PIB per capita maior que o do Brasil, que está ao redor de 8,5 ou 9 mil dólares, mas vem em forte declínio. E algumas das previsões que a gente fez lá atrás, uma delas foi o problema dos controles de preços que geraria escassez de produtos. Isso começou ainda no governo Macri e eu apontei esse grave erro da administração do Maurício Macri e claro que a gente tem visto é exatamente essa escassez em vários produtos, inclusive em Buenos Aires e em bairros chiques, como por exemplo, o que eu vou mostrar aqui nessa notícia bem rapidinho e aí depois continua comigo. Então vamos lá. ¿Vos te imaginabas que ibas a vivir esto, Hugo? Porque estamos en la puerta de un supermercado en el barrio de Palermo, donde están remarcando los precios constantemente. No solo acá, comercios de proximidad. Hoy estuvimos en un supermercado chino, estuvimos en un almacén, estuvimos en una panadería, todos remarcando, todos recibiendo con aumento. Mira, hoy estuve a la mañana en un almacén para contarte un ejemplo y estaba llegando la Serenísima. Estaba llegando el camión de la Serenísima al almacén para dejarle los productos. Ya le venía con un 10% de aumento y hace 15 días había tenido otro 10% de aumento. O sea que en un mes esa marca 20% de aumento. O sea que hay nosotros estamos en este supermercado, un supermercado. Sí, pero claramente. Nosotros, mira, por muy poco, porque fue en el momento en el que estuvo la cuestión del vallado en el Ministerio de Economía, por 2 minutos no pudimos tener en vivo el momento en el que el dueño del almacén tenía que remarcar los precios de la Serenísima porque le había llegado con aumento el pedido.
Nosotros estamos acá en Palermo porque hay algunas imágenes en redes sociales, incluso las podemos ir compartiendo si querés, que marcan que hay escasez y faltante en lo que es café, azúcar, algunas harinas, algunas pastas secas e incluso nosotros también tomamos la decisión de conversar con las personas que salen de este supermercado para que nos cuenten dónde es que encontraron faltantes, cómo ven los precios y cómo viene esta situación de la inflación. A ver. Então veja que num país como a Argentina e em Buenos Aires, ainda assim produtos essenciais estão faltando nos supermercados. Porque é óbvio, com o controle de preço, esse é o resultado inevitável. E o que chama atenção, isso é em todos os países, aquilo que eu sempre falo o legado cultural da inflação e como gera essa luta de classes entre produtores e consumidores e o culpado sendo o empresário, o dono do mercado, porque quem é que está remarcando preços? É ele, então ele é o culpado pela inflação. Esse acaba sendo a visão ou o entendimento dos leigos da população em geral, da opinião pública, e o real culpado, que é o governo, seu déficit fiscal, a emissão monetária, que deprecia o valor do dinheiro, é o dinheiro que vale cada vez menos, esse culpado é muito pouco apontado. Mas essa é a situação que temos visto agora na Argentina. Então eu quero usar agora a foto do câmbio, porque realmente este é o melhor termômetro que sinaliza que algo vai mal na economia. Quando vocês forem em qualquer país, sempre pergunta qual é a taxa de câmbio, quanto se depreciou o câmbio nos últimos meses ou nos últimos anos. Se tiver um mercado paralelo do câmbio e que a cotação diverge do mercado oficial, já é um grande sinal de problema. E quanto maior for essa diferença entre o câmbio oficial e o câmbio no mercado paralelo, maior é o problema econômico por trás deste termômetro, dessa medição. Mas deixa eu colocar aqui então primeiro o peso argentino, que no último ano vem subindo constantemente, é quase que numa constância, porque, claro, o câmbio é controlado, esse é o câmbio oficial, 130 pesos por dólar, mas o peso no mercado paralelo, por lá chamado de preço dólar blue, ou dólar blue, o dólar azul, que está agora em 321. Eu até vou recarregar a página, agora está 322 pesos, é máxima histórica, hoje de manhã estava em 338 pesos por dólar, então segue fazendo máximas históricas semana atrás de semana. E um dos agravantes recentes foi justamente a troca de ministros, porque o anterior, o Martín Guzmán, que fracassou, foi substituído pela Silvina Batakis, que em teoria é uma fantoche da Cristina Kirchner, então seria a própria Cristina dirigindo as questões de política econômica. Eu quero trazer mais um vídeo do Iván Carrino, que é um grande economista argentino, até já entrevistei ele aqui no canal, vou colocar o link dessa entrevista, foi em 2019 ou início de 2020 ainda, sobre a situação da Argentina. Mas vamos colocar aqui esse trecho onde ele fala sobre o controle de câmbio e os efeitos que tem na moeda americana na Argentina. Então, vamos lá. ¿Por qué faltan dólares? Digamos, yo haría la pregunta así. Si usted está dispuesto a pagar... ¿Por qué faltan dólares? Digamos, yo haría la pregunta... La situación emergente de hoy. ¿Por qué faltan dólares? Digamos, yo haría la pregunta así. Si usted está dispuesto a pagar 250 pesos, ¿alguien le va a decir no me compres tantos dólares? No. O sea, a 250 pesos, si vos querés comprar 5 millones de dólares, el vendedor va a encontrar la forma de que vos los tengas. Como pasa con cualquier producto de la economía, cualquier vendedor está feliz de vender enormes cantidades de todo lo que tiene y si no tiene insumos los va a conseguir para producirlos. En el único lugar donde faltan dólares es en el mercado oficial, en donde el gobierno pone un precio ridículo, digamos, o técnicamente fuera del equilibrio, ¿sí? Es como cuando le pones un precio máximo al azúcar, al aceite, bueno, escasea. Ahora, escaso es todo en la economía, el problema es que haya faltantes, es decir, que la cantidad demandada sea mayor a la ofrecida. Eso es lo que pasa en el mercado oficial. ¿Y esto puede empeorar, Iván? A ver, sí, bueno, claramente, con tanta inflación y con una ministra que dice que su ídolo es Helbar, bueno, vamos hacia a un mayor deterioro de todas estas cosas, obviamente. Então, essa entrevista do Iván foi no dia 8 de julho e ali o câmbio não estava tão depreciado assim, estava ainda ao redor de 200 e tantos pesos por dólar e claro que depreciou ainda mais por conta da ministra e das declarações que ela vem fazendo. No fim eu vou trazer mais uma notícia sobre a Batakis
porque ela está junto com o FMI no dia de hoje, que eu estou gravando, segunda-feira, 25 de julho. Mas é importante falar sobre as causas do fenômeno, porque realmente, se a gente não entende, não tem o correto diagnóstico do problema, é impossível resolvê-lo. E sim, quando a gente fala de inflação, é o problema da emissão monetária, a moeda que vai valendo cada vez menos, porque há uma abundância maior de pesos circulando na economia, e a causa dessa maior abundância de pesos é o problema fiscal. É o déficit fiscal, é o gasto do governo, é o populismo fiscal e o assistencialismo que cresce para controlar ou para tentar debelar a inflação ou para amenizar a inflação pelos mais desassistidos, mas acaba agravando o problema porque o governo não tem como se bancar. E ele se banca emitindo dinheiro para financiar os seus gastos. Mas deixa eu colocar então aqui alguns gráficos importantes, até preparei aqui em modo de apresentação. Para ilustrar primeiro, então, as causas. O déficit PIB, então aqui as contas públicas, o orçamento em relação ao PIB, o buraco fiscal, que vem numa crescente, e claro que 2020 explodiu ainda mais. Isso resulta numa dívida PIB maior, aqui que chegou em 2019, antes da pandemia, já estava em 90%, e aí depois, com a pandemia, chegou a 102%, e 2021 caiu. E aí o reflexo dessas necessidades fiscais, que é como o M2 acaba sendo impactado. Sempre lembrando que o M2 é o agregado monetário que mensura a quantidade de dinheiro que efetivamente circula na economia. Papel, moeda impresso, depósitos à vista, depósitos a prazo, depósito de poupança. É o dinheiro que é usado pela população, famílias, empresas para fazer suas compras no dia a dia. E a foto que a gente vê é realmente estarrecedora, porque o M2, que já vinha subindo numa taxa bem elevada, passou a explodir a partir de 2020 e ainda 2021 e 2022 também. Então não dá para jogar culpa apenas na pandemia, porque a gente vê que os problemas se agravaram depois dela. Para fazer uma comparação, aqui eu coloco o M2, taxa de crescimento anual comparada à Argentina, com o Brasil e com os Estados Unidos. Argentina em laranja, Brasil em amarelo e Estados Unidos em azul. O que a gente vê lá nos últimos 20 anos, a Argentina quase sempre com uma taxa de crescimento bem mais elevada do que a do Brasil e, obviamente, dos Estados Unidos. Desde 2010, vem subindo o M2 argentino a uma taxa de 25% a 30% ao ano, enquanto o Brasil e os Estados Unidos é abaixo de 10%. Estados Unidos quase sempre abaixo de 10%, Brasil às vezes acima, às vezes abaixo. Claro que veio 2020 e 2021, como eu já apontei aqui várias vezes, que aconteceu com a impressão de dinheiro nos Estados Unidos, mas a Argentina foi ainda pior. Enquanto o Brasil e os Estados Unidos cresceram M2 a taxas de 27% e 30% no ano, a Argentina chegou a dobrar o M2, 100% de crescimento, e agora, em junho de 2022, ainda assim cresce seu M2 em 56%. Então sim, por lá o dinheiro segue crescendo, a expansão monetária ela é visível, está aqui, é verificável na prática, e o resultado é a inflação de preço elevada e o câmbio que se deprecia cada vez mais. Mas é importante a gente entender os fatores por trás daquele M2. Por que cresce? Qual é a causa causante do M2? E de novo eu volto à questão do déficit fiscal, e é uma forma de mensurar o impacto do déficit do governo argentino e como o Banco Central da República da Argentina financia diretamente o governo. Esse é um gráfico que mostra aqui os fatores de criação da base monetária, governo nacional. Isso é o quanto que o Banco Central imprime de dinheiro para dar ao governo argentino e gastar para cobrir seus gastos do orçamento público, políticas públicas, assistencialismo, populismo, é tudo. E a gente vê que cresceu especialmente a partir de 2019. A linha vermelha é o crescimento anual, que agora chega em 112%, e aproximadamente 3 trilhões e meio de pesos argentinos. E este é um grande componente que faz com que o M2 esteja subindo. E é isso que precisa ser estancado, e enquanto não for estancado, é muito difícil conter a depreciação da moeda argentina e todos os problemas econômicos que a gente está vendo hoje no país. A questão da Argentina é que ainda fica mais complicada, é que além de ter um problema fiscal, de déficit elevado, de ter um problema de inflação elevada por conta do déficit, de emissão monetária, a Argentina também tem uma vulnerabilidade externa muito grande.
Então ela também passa por uma crise de balanço de pagamentos, uma crise cambial, porque ela tem uma forte dívida externa, uma elevada dívida externa, cerca de 270 bilhões de dólares. Isso não é tudo governo, mas a maior parte é a dívida pública externa, então é denominada em dólares, sendo que ela tem de reservas cerca de 32 bilhões de dólares. Então não consegue dar conta e é por isso que ela precisa constantemente renegociar as suas dívidas. É por isso que a Argentina acaba sendo um caloteiro em série, porque ela segue dando calote, ou a moratória da sua dívida externa, a cada 2, 3 ou 5 anos, como a gente viu recentemente. Mas esse é o problema. E como o governo ele tenta controlar o câmbio para tentar segurar a inflação, se ele não controla o câmbio e não tem o controle cambial, todas as restrições de saída de divisas do país, ele acaba perdendo reservas. Então, como ele tem uma dívida externa bem elevada e o nível de reservas é baixo e a taxa de câmbio é irreal, se ele não controla a saída de capitais, as reservas vão se exaurir e o país realmente quebra da noite para o dia. Por isso há tanto controle. Mas como a emissão monetária não é controlada, a moeda segue se depreciando. E agora o governo tem tantos problemas que ele está reimpondo aquele chamado cepo cambiário, ou está aumentando a quantidade de restrições no cepo cambiário, que é o nome que eles dão para controles de capitais. Aqui temos, só para mostrar o emaranhado de regras, porque hoje na Argentina existem vários tipos de câmbio. Existe o câmbio oficial, que é o chamado aqui o dólar do Banco Nacional da Argentina. Aí tem o dólar blue, que é o dólar real no câmbio no mercado paralelo. O dólar turista, se você chegar na Argentina com dólares, você pode, por meios oficiais, comprar até o equivalente a 5 mil dólares de pesos, mas aquela taxa que também é abaixo do mercado. Quem é que vai querer comprar isso? Eu não gostaria. Se eu fosse para a Argentina, eu vou para o mercado paralelo para comprar a taxa real e não ser estafado a uma taxa menor. E depois há outras taxas para importação, taxas do mercado no atacado, enfim. Esse emaranhado de regras que o governo precisa impor para evitar uma fuga de capitais e esgotar as reservas internacionais. E agora eu quero mostrar um pouco do comportamento do câmbio no governo Macri e agora, para mostrar de que maneira isso impacta no câmbio da Argentina. Deixa eu colocar agora de volta, para não perder. Aqui está. Então, aqui temos o câmbio da Argentina em 2015, quando assumiu o Macri, no final do ano, foi dezembro de 15 até dezembro de 19. Esse foi o período do governo Macri. E uma das suas primeiras medidas, corretamente, foi acabar com o cepo cambiário. Então ele deixou o câmbio flutuar, e por isso que a gente vê aqui o peso argentino flutuando bastante até ali finalzinho de 2019. E a foto que a gente vê depois, aí não é de flutuação, pelo contrário, é aquela constância, porque o câmbio aqui, a taxa de câmbio está muito controlado. Quem tiver interesse em saber mais sobre o cepo cambiário e a história, eu vou deixar aqui um link com a história moderna do cepo e tudo que foi implementado em vários períodos, aqui até a última. Para se ter uma ideia, no caso da Argentina, existe o dólar tarjeta, que é o dólar do cartão de crédito, que é uma taxa diferente, além de ter também aqui um imposto maior de 35% pelas compras feitas em cartão de crédito no exterior. Esse é o nível de taxação. Então, isso tudo para mostrar como o câmbio oficial é completamente irreal. E essas medidas todas é para ocultar a irrealidade da taxa oficial. E ainda falando sobre o cepo, apenas uma notícia que eu não posso deixar de mencionar, porque o governo vem reforçando, fechando o cerco cada vez mais, e agora está incluindo também criptomoedas no cepo cambiário, em novas medidas de restrição que intensificam o controle, porque, claro, essa tem sido uma via pela qual os argentinos tiram dinheiro do país e buscam proteger seu patrimônio, mas agora estão tentando controlar ainda mais também o mercado de criptomoedas. Agora eu quero mostrar como o câmbio oficial vem divergindo do paralelo e essa divergência só aumenta, mostrando também em gráfico. Vamos lá colocar aqui. Então aqui temos desde lá de meados de 19, quando o próprio Macri retomou o cepo. Então
Então isso foi antes dele deixar o poder, como a gente pode ver aqui que o câmbio dá uma disparada. E a partir daquele momento, o câmbio oficial entra nesta linha de estabilidade, uma depreciação constante, mas previsível, mas o câmbio paralelo, que realmente reflete a real situação da moeda argentina, segue descolando a ponto de descolar completamente, e agora o paralelo está mais de 2,5 vezes o câmbio oficial. Então o oficial está 130, o paralelo está em 330. Realmente um absurdo. E é também interessante notar como essa divergência ela impacta nas casas de câmbio em outros países. Aqui eu vou te mostrar um gráfico que eu fiz para mostrar como a Indomex, que é uma casa de câmbio no Uruguai, vem cotando a moeda argentina. Então aqui é pesos argentinos e quanto que eles compram de pesos uruguaios. E este é o gráfico. Eu coloquei desde 2010, onde eu consegui buscar dados. A linha azul é o preço de venda, a linha vermelha é o preço de compra. E a linha branca seria o bid-ask spread, que é a diferença entre um e outro, dividido pelo preço de venda. Então, quanto maior o bid-ask spread, maior é a desconfiança, maior é a imprevisibilidade, a incerteza com relação ao valor da moeda, e por isso a casa de câmbio acaba impondo tanta diferença. Isso significa que se você for à casa de câmbio para comprar pesos uruguaios com pesos argentinos, a casa de câmbio te vende peso uruguaio ao câmbio de 28 centavos de peso argentino. Mas se você voltar à casa de câmbio para converter de volta em peso argentino, a casa de câmbio recompra o peso uruguaio não a 28 centavos de peso argentino, mas apenas a 10 centavos de pesos argentinos. Isso significa que se você refizer essa transação 4, 5, 6 vezes, você vai dizimar o capital inicial por conta deste absurdo spread de 64,3%. Para contextualizar e comparar com outras moedas na mesma casa de câmbio, essa diferença aqui com o dólar, o peso argentino, o real e o euro. O menor spread, obviamente, o dólar, depois o euro, e vejam como o real brasileiro aumentou até o spread, agora está ali na casa de 19,3%, mas ainda assim bem abaixo dos 64% do peso argentino. Então, essa é a situação na Argentina. Infelizmente, o câmbio é o grande termômetro que mensura a gravidade da crise econômica que se aprofunda. E quando eu falo que os incumbentes estão perdidos, não é um exagero. Eu quero colocar um último vídeo bem curto do próprio presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Isso foi no dia 7 de maio do ano passado, que esse eu não tinha colocado ainda, mas vale a pena porque ilustra o pensamento das figuras que estão tomando as decisões na Argentina e que deveriam resolver a situação. E alguns dirão que eles deliberadamente estão fazendo isso e sabem exatamente o que acontece quando se imprime dinheiro. Eu discordo. É realmente uma incapacidade de entender o fenômeno inflacionário. Então aqui temos esta fala dele. Deixa eu até colocar aqui em tela cheia e depois eu traduzo. Vamos lá. Y nosotros no hay dinero que alcance para poner en el bolsillo de nuestra gente si cada vez que ponemos dinero los precios siguen subiendo. Então, olha a fala dele. Não há dinheiro que alcance para colocar no bolso da nossa gente se cada vez que colocamos o dinheiro, os preços seguem subindo. Olha a visão, mas é exatamente por isso que os preços sobem, porque segue imprimindo dinheiro, e não por outro motivo. E agora eu encerro finalmente com duas notícias, como eu comentei anteriormente, que a ministra Silvina Batakis está hoje no FMI para renegociar a dívida, que é 45 bilhões de dólares, é a maior dívida que o FMI tem com qualquer país. E também vai falar com o Tesouro, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, Banco Mundial, enfim, vai tentar renegociar mais uma vez. E aí, sim, para terminar, eu encerro com um artigo do Ivan Carrino, quem eu já citei, falando sobre o Martín Guzmán no dia que ele renunciou, dizendo que foi um fracasso, mas que pode vir algo pior, como acabou vindo a Silvina Batakis. E eu vou destacar apenas o último trecho, onde ele diz o seguinte: o risco é esse, que diante da saída do Guzmán chegue alguém que faça as coisas ainda pior.
Cuidado com a inflação e cuidado com o preço do dólar no mercado paralelo, pois exatamente o que aconteceu, a previsão do Carrino acabou se concretizando. Espero que tenham gostado desse vídeo, uma atualização sobre a situação argentina, e compartilhem e voltamos no próximo. Valeu! Ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas achei importante trazer todos esses dados para que a gente conseguisse visualizar graficamente o nível do problema da economia argentina. Até o próximo.